Que Ele é para as vidas das pessoas que aqui estão. Usa Ele poderosamente para transmitir a Tua palavra. Fala gloriosamente, Pai, a cada coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. E todos que acreditam, digam amém. Amém. Receba o céu que Deus te fala. Glória a Deus. Cumprimento a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Nós temos um tema e por ele seremos norteados nessa noite. Para mim é um motivo de muita alegria estar retornando a essa casa para poder fazer menção da palavra do Deus eterno. Se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lhe dado a palavra. E por isso eu fico muito alegre quando os irmãos me convocam para ministrar a palavra do Deus eterno aqui, porque aqui tem prioridade para a palavra. Ezequiel capítulo 44 e o verso 30 diz assim: de igual modo, o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também darei as primeiras das vossas massas ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Senhor, pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tem falado de muitas maneiras aqui nessa noite. O Senhor já tem dito aqui em 1 Coríntios 2,9 que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então somente aquieta o teu coração nessa noite, porque o Senhor sabe o que permeia no meu e no teu coração nessa noite. Louvado seja Deus. Espera com paciência no Senhor. Como foi cantado aqui, o milagre chegou na vida de Lázaro, nem vivo ele estava mais. Foi depois de 4 dias de morte. Porque o crente morre, mas a oração permanece viva. E quando eu me deparei com esse texto, livro do profeta Ezequiel, falando sobre as primícias, falando sobre abençoar a obra do Senhor, abençoar o sacerdote, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. E sabemos que Jeremias 48:10, que diz que maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, de qualquer jeito. Então nós temos um compromisso com Deus eterno. Aqui tem pessoas compromissadas com o Deus eterno. E nós estamos aqui oferecendo as nossas primícias ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto, nós temos que entender o contexto. E eu vejo que nesse livro do profeta Ezequiel, o seu nome significa Deus fortalece. E muitas vezes na Bíblia, o segredo para nós entendermos o texto são os nomes. Porque Deus não coloca qualquer nome. Aleluia, louvado seja Deus. Na Bíblia. Então todos os seus profetas, todos os seus nomes têm um significado. E o profeta Ezequiel, ele ficou conhecido como o profeta das visões. É um dos livros mais difíceis da Bíblia. Porque tem muita simbologia. Mais do que até o livro de Apocalipse. E o seu nome era apropriado. Deus fortalece. Porque ele ia profetizar para os judeus que estavam exilados na Babilônia. Por 14 vezes no seu livro, na Bíblia, ele se dirige à nação os chamando de rebelde. O cenário era de terror. A nação escolhida para ser o paradigma, o padrão, o modelo. A nação santa, ela estava defraudando a viúva, ela estava oprimindo o órfão, o rico estava oprimindo o pobre, a lei estava esquecida, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam negando as primícias ao Senhor, eles estavam negando o dízimo ao Senhor, eles estavam negando o seu melhor, as ofertas ao Senhor. E Deuteronômio 10:18 diz que Deus é o Deus do órfão, o Deus da viúva e o Deus do pobre. Deus, ele tem um cuidado todo especial com essa classe de pessoa: viúva, órfão e pobre. O Salmo 11, o verso 7 diz que Deus, ele é justo e ama a justiça. Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias, ele foi contemporâneo do profeta Oséias e ele foi contemporâneo do profeta Daniel. E quando você olha para a vida desses profetas,
que Deus os chamou para que eles fossem profetizar a nação escolhida e os chamasse ao arrependimento. E os chamasse para que eles voltassem a viver o primeiro amor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, Deus o chama e diz: Jeremias, você sabe aonde é o rio Eufrates? Sei. Vai até o rio Eufrates e chega lá, você enterra o seu cinto. Agora o cinto, no tempo do profeta, não era só um acessório para segurar as calças. Quanto mais adornado era o cinto, quanto mais enfeitado era o cinto, mais honra tinha aquele profeta. E Deus diz: pega o teu cinto, Jeremias, e enterra no rio Eufrates. Jeremias faz como o Senhor manda. E depois de muitos dias ele diz: Jeremias, vai lá e desenterra o cinto. E quando Jeremias desenterra aquele cinto, o cinto dele estava apodrecido. E ele disse: assim está a minha relação com o povo de Israel. Está como esse cinto apodrecido, porque o povo está adorando outros deuses. O povo não está mais me colocando como a primícia da sua vida. Eita, meu Deus. E ele disse: se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Agora o cinto estava podre, e assim estava a relação de Deus com aquele povo que viraram as costas para ele. No livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 11, o texto diz: o povo fez duas maldades. Deixaram a mim manancial de água viva e trocaram a minha glória por nada, e cavaram para si cisterna rota, que não pode reter as águas. Ele chama o profeta Oséias e diz: profeta Oséias, você precisa se casar. E ele já pensa, né, numa crente, numa irmã da igreja. E ele diz: não, você vai se casar com uma meretriz, uma prostituta. Mas por que, Senhor? Porque você é profeta, e profeta, ele tem que pregar o que vive, ele tem que viver o que prega. E aí quando você for falar com esse povo, você vai estar sentindo na pele o que eu estou sentindo. Você vai casar com uma prostituta, você vai andar com ela de mão dada de dia e seus supostos filhos atrás, mas à noite você não impeça ela de se deitar com os homens dessa cidade. Mas por que, Senhor? Porque tu é profeta, e o profeta tem que viver o que prega. Porque quando você for falar para esse povo sobre infidelidade, você vai estar vivendo na pele. Porque esse povo virou as costas para mim. É um povo de dura cerviz. É esse ossinho. Quando ele endurece, o povo fica soberbo, o camarada fica soberbo. Então Deus estava usando o profeta Jeremias, Deus estava usando o profeta Oséias, e agora Deus ia usar o profeta Ezequiel. Porque Deus, ele tem muitos atributos: a misericórdia, a mansidão, a benignidade, a segunda chance, a benevolência. E por último está a justiça. Aí quando a justiça de Deus pede passagem, aí sai a misericórdia, a mansidão, a segunda chance, a benignidade. Porque existe uma linha tênue, uma linha muito fina entre a paciência de Deus e a misericórdia de Deus. E a justiça de Deus, ela ia operar. O profeta Jeremias alertou, o profeta Oséias alertou, mas o povo foi levado cativo para a Babilônia. E no meio do povo lá estava Daniel e Ezequiel. Aleluia a Deus. Ezequiel foi levado cativo. Ele tem o seu chamado aos 30 anos de idade. Ele estava ali habitando nas margens do rio Quebar, em tendas, todo o povo de Israel. E eles já tinham perdido a esperança de voltar para Jerusalém. Eles já haviam pendurado as suas harpas no salgueiro. E a harpa, ela fazia parte da liturgia do culto. E quando eles penduram a harpa no salgueiro, eles estavam dizendo que não tinha mais nenhuma esperança, conforme o Salmo 137. Foi escrito ali, o povo exilado, nas margens do rio Quebar, pendurando a sua harpa no salgueiro, achando que não tinha mais esperança de voltar para Jerusalém. É ali, com 30 anos, que Ezequiel começa a sentir
o chamado para o seu ministério. Aleluia. Conhecido como profeta das visões, ele começa a ter muitas visões da parte do Senhor. Ele era filho de sacerdote, o nome do seu pai era Buzi, então ele conhecia muito bem o ritual do sacerdote, porque o culto, ele era feito de rituais, de sacrifício, de oferta, de dízimo, Aleluia. e Deus ele ia intervir na história. Tanto que o profeta Ezequiel diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou a um vale de ossos secos. E quando ele está diante dos ossos secos, o Senhor diz: esses ossos secos são a nação de Israel. Eita Deus. Olha aí. Porventura pode esses ossos reviverem? Porventura pode esse povo ser avivado novamente? Pode esse povo voltar a ter vida? Porque avivar é prerrogativa de Deus. Quando ele diz em Deuteronômio capítulo 32, verso 39: vede que eu sou e fora de mim não há outro. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Olha aí, Jesus. Glória a Deus. No Cântico de Ana, em 1 Samuel 2,6, diz que é Ele quem empobrece, é Ele quem enriquece, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que faz descer a sepultura, é Ele que faz subir a sepultura. Isaías 45,7 ele disse: eu crio a luz e formo as trevas, eu crio a paz e faço o mal, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mas todo avivamento, ele é precedido pela palavra. Nós sabemos que o corpo, ele come com a boca. É pela boca que você alimenta o seu corpo. A sua alma, pelos olhos. Por isso que os olhos é a janela da alma. Porque a sua alma come com os olhos, o seu corpo come com a boca, e o seu espírito, como foi cantado aqui, come com os ouvidos. O seu espírito se alimenta pelos ouvidos. É por isso que em Romanos 10,17 a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. É pelo ouvido que você alimenta o seu espírito. Deus. Todo avivamento é precedido pela palavra, como aquele grande avivamento em Neemias capítulo 8, onde não havia nenhuma prioridade à palavra, o culto era cercado de rituais. E em Neemias 13:24 o povo perdeu a língua pátria, eles não entendiam mais o aramaico, então eles recorreram à sua liderança: tragam a palavra, por favor, tragam a palavra. Livro do profeta Amós 8:11 diz que eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de comida e nem fome de bebida, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos voltar a viver a palavra. Nós precisamos voltar a ler a palavra. E quando eles recorreram à sua liderança, Esdras se põe em pé no púlpito. A Bíblia diz que quando ele abriu o livro, no verso 3, a Bíblia diz no verso 5 que todos se colocaram em pé, em reverência à palavra. E ficaram das 6 da manhã ao meio-dia, no sol quente, extremamente compenetrado, ouvindo, alimentando o seu espírito. E quando eles viram que eles estavam fora da vontade do Senhor e que não estavam andando em conformidade com a palavra do Deus eterno, eles começaram a chorar. E no verso 10 do capítulo 8 de Neemias, o profeta disse: ei, não chores, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a maior evidência que o povo está avivado, que o povo está cheio do Espírito Santo, não é pular, não é girar, não é gritar, não é falar em língua. É quando eu tenho toda uma oportunidade para pecar e não peco. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso passar o meu irmão para trás e não passo, porque eu conheci a verdade do Evangelho, porque eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu estou avivado por Deus. Todo sacerdote sabia o que fazer, o profeta não. É por isso que Jeremias, que era filho de sacerdote, não queria ser sacerdote, não queria ser profeta. Porque o sacerdote, ele recebe do homem
e leva para Deus. Agora o profeta recebe de Deus e entrega para o homem. Meu Deus. Então Jeremias não queria ser profeta. Glória a Deus. Jeremias queria ser sacerdote, porque o sacerdote já sabia do seu ritual que ia fazer, mas o profeta era odiado. Se Jesus pregasse a mensagem que é pregada hoje, jamais ele teria sido crucificado. Porque nós temos que pregar a palavra como ela é. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. Eita, veio! Glória a Deus! O primeiro ministério da terra foi sacerdotal. Glória a Deus. Aleluia. Ele tinha que ensinar a lei ao povo, que é a função do pastor hoje. O pastor é o sacerdote da igreja. Ensinar a palavra. O sacerdote devia ensinar a lei. Ele devia oferecer sacrifício. Ele oferecia as primícias. Ele recebia os dízimos. Arão aparece dando o primeiro dízimo a Melquisedeque. O povo tinha uma necessidade de adorar um Deus tangível, palpável. E Deus, ele, vendo tudo isso, ele sente a necessidade de habitar com o povo. E ele manda fazer o tabernáculo, a igreja móvel do Velho Testamento. Porque a igreja está reunida. A igreja não é um templo em pedra em si. A igreja, eu e você. 1 Coríntios 3,16, o texto diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você vai, a igreja vai. Você vem, a igreja vem. Você chega, a igreja chega junto. Porque quando o povo de Deus se reúne, a igreja está reunida. Glória a Deus. O Espírito Santo, no Velho Testamento, antes de Jesus ir e o Espírito Santo vir, só vinha em 3 tipos de pessoas. E era esporádico. Ele vinha e saía. Vinha e saía. Só vinha sobre rei, sobre sacerdote e sobre profeta. Hoje o Espírito Santo está derramado sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Hoje ele habita conosco, porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E quando ele manda fazer o tabernáculo, a igreja móvel do Velho Testamento, para que Deus habitasse no meio do povo, ele chama Moisés. E Êxodo capítulo 31, ele diz: Moisés, eu preciso fazer o tabernáculo, eu vou habitar com o povo. Você vai chamar um homem por nome Bezaliel, filho de Uri, da tribo de Judá. Aleluia, Deus. Então os nomes na Bíblia sempre são segredos para nós entendermos de uma forma melhor o texto. Glória a Deus. O nome do homem é Bezaliel, filho de Uri, da tribo de Judá. Bezaliel significa aquele que anda na sombra de Deus. Filho de Uri, filho da luz, da tribo de Judá, da tribo do louvor. Então ele diz: olha, quem vai fazer a minha obra é aquele que anda na sombra de Deus, aquele que anda na luz e aquele que não é murmurador, é da tribo do louvor. Moisés sobe ao monte, ele fica ali 40 dias. O povo diz: olha, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, vamos fazer um bezerro de ouro, porque eles tinham necessidade de um Deus tangível, palpável. E quando Moisés desce, após 40 dias, o Senhor fala: olha, o que o teu povo fez? Moisés disse: não, Senhor, tem misericórdia do povo. E quando ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. Moisés toma a posição e diz: aquele que está ao meu lado e ao lado de Deus, saca da sua espada, nós iremos matar os idólatras. É Bíblia. A Bíblia diz que o tribo de Levi se coloca ao lado de Moisés. Eles sacam da espada e ali eles matam todos aqueles idólatras. E isso conquista o coração de Deus.
Amará a Deus sobre todas as coisas, só Ele prestará culto. Verdade. Só Ele dará as suas primícias, só Ele dará o seu dízimo. Glória a Deus. E quando Josué está dividindo as terras, Zebulon, Naftali, todas as tribos, só uma tribo não recebeu herança, a tribo de Levi. Então a tribo de Levi questiona e diz: e a nossa herança? E o Senhor diz: eu sou a herança de vocês. Aleluia, Deus. Eu sou tudo o que vocês precisam. E todo levita, todo sacerdote precedia da tribo de Levi. E todo levita, ele tinha esse sonho de virar um sacerdote. Os levitas eram um povo que ousava fazer tudo pela causa do Senhor. O levita, ele teria a chance de ser um sacerdote. Glória a Deus. Ele ia carregar os utensílios da casa do Senhor. E nós sabemos que a arca, que representava a presença do Deus eterno, só os levitas poderiam levá-los. Glória a Deus. E a arca representava a presença do Deus eterno. 1 Samuel, capítulo 6, o verso 19. A Bíblia diz que quando a arca foi levada para Bet-Semes, feriu ali 50.000 homens, caíram mortos, só porque olharam para dentro da arca. Um Deus santo. É esse Deus ao qual nós estamos servindo nessa noite. É esse Deus que estamos adorando nessa noite. Só porque eles olharam para dentro da arca, 50.000 homens foram fulminados. Segundo Samuel 6,7, quando Davi vem trazer a arca para dentro de Jerusalém, porque no tempo que Saul foi rei, ele nunca se preocupou em trazer a arca, a presença de Deus para dentro de Jerusalém. 21 anos a arca estava esquecida. Quando Davi começa a reinar, ele manda trazer a arca. E a arca vem guiada pelos bois. Ela pendia para um lado e para o outro. A Bíblia diz que Uzá coloca a mão na arca para não tombar, para não pender, para não cair. E a Bíblia diz que ele é fulminado na hora, porque ninguém ajuda a Deus. Verdade, Jesus. Louvado seja o Deus eterno. Ninguém toca na santidade de Deus. Mas os levitas, eles tinham esse privilégio de levar os utensílios da casa do Senhor, de poder andar com a arca do Senhor, que representava a presença do Deus eterno. E ali os levitas cuidavam do tabernáculo. Havia 3 divisões no tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando uma língua que os judeus entendiam, porque o átrio era o caminho, a verdade era o lugar santo e a vida era o lugar santíssimo. Então, para o judeu, o caminho era o átrio, o santo e o santíssimo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo: eu sou o átrio, eu sou o lugar santo, eu sou o lugar santíssimo. O levita, ele sonhava em ser sacerdote. Ele nascia levita, ele podia entrar no átrio, ele tinha acesso livre ao átrio. Os gentios, eles tinham que ficar no pátio, mas os levitas entravam no átrio. O sacerdote entrava no lugar santo, e só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E depois que ele entrasse uma vez, ele já era jubilado. Ele só entrava uma vez no seu ministério, e era um sorteio. Você vê lá no profeta Zacarias que ele foi sorteado, ele entrou. O anjo falou com ele, ele não acreditou, ele saiu mudo. Mas a fé coloca um hino perene nos nossos lábios. E a incredulidade nos deixa mudo. Então, o levita, que pretendia ser um sacerdote, ele tinha que estudar 13 anos e orar 3 vezes ao dia. No átrio, o levita podia cantar
e tocar. Ali havia pia, onde o sacerdote se lavava. João 15:3, Jesus disse: já estou limpo pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra, ela limpa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santifica. Salmo 119, 105, luz para o meu caminho, a tua palavra, e lâmpada para os meus pés. A palavra é luz alta, é farol alto e farol baixo. Ali no átrio havia um incensário. Salmo 141, 2. O salmista diz: suba a minha oração como um incenso suave. A pia representava a palavra. O incensário representava a oração. No lugar santo havia os pães da preposição, onde Jesus disse em João 6,48: eu sou o pão da vida. Porque quando Jesus estava falando para os judeus, a língua dos judeus, e o tabernáculo era tudo para eles, a lei era tudo para eles. Então, quando os pães da preposição, Jesus dizia: eu sou o pão que desceu do céu. Glória. Ali havia a mesa, que representava a comunhão. Jesus disse em João 15:15: não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos falado tudo o que eu tenho feito. Livro do profeta Amós 3,7: o Senhor Jeová certamente não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Ali havia um candelabro. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo: eu sou o candelabro que está lá no tabernáculo. Ali havia o azeite. Eclesiastes 9,8: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o azeite, o óleo, a presença sobre a tua vida. Glória a Deus. Tudo no tabernáculo convergia para Cristo, apontava para o Salvador. E era dado a eles espevitadeira. Espevitadeira é aquela agulha que você desentope a boca do fogão, para que eles desentupissem a borra do azeite. Porque uma das evidências da presença de Deus é o fogo. Levítico 6,13, ele disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Em Êxodo 3, Deus chama Moisés na sarça ardente. 1 Reis 18:24, Deus responde à oração de Elias com fogo. Em 2 Crônicas 7:1, acabando Salomão de orar, o fogo desceu. Deus faz dos seus ministros labareda de fogo. Deus batiza com fogo. O trono é fogo. Abiatar, o sacerdote que trabalhava na época de Davi, ele vai reparar o altar. 21 anos a presença estava esquecida. O tempo que Saul reinou, ele nunca se preocupou em trazer a arca, a presença, para dentro de Israel. Abiatar, ele limpa a cinza do altar. Ele começa a derramar o azeite. Ele coloca a lenha. Ele derrama o azeite e começa a bater uma pedra na outra. Porque ele precisa de uma faísca para o fogo pegar. Só precisa de uma faísca para o fogo pegar. É verdade. Fica tranquilo, porque o fogo de Deus vai te pegar aí nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Vai queimar todo o entulho. Louvado seja o nome do Deus eterno. O levita, quando ele vê o Santíssimo, ele quer saber o que tem atrás daquele véu. Era o átrio, o lugar santo, mas outro lugar santíssimo. E o lugar santo havia um véu. Um véu colorido, que apontava para Cristo também.
Esse véu era roxo, vermelho, branco e azul. O roxo, ele significava a sua realeza. O vermelho, o servo. Branco, que ele era puro. E o azul, a sua divindade. Representando os 4 evangelhos que ainda estavam por vir. Mateus escreve para judeu e apresenta o Jesus rei. Marcos escreve para os romanos e apresenta o Jesus servo. Lucas escreve para os gregos e apresenta o Jesus perfeito. E João é uma carta universal que fala da divindade de Cristo. Então Jesus, ele foi vestido com uma capa roxa, ele foi banhado de sangue, ele foi vestido de branco, mas ele não foi vestido de azul, porque ninguém cria na sua divindade. Ninguém cria que ele era e fora dele não há outro. Então havia o levita mor, o sacerdote e o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote que adentrava uma vez só, que ele se deparava com a arca. Na arca havia 2 querubins, um de frente para o outro. A ponta das suas asas tocava em cima e os seus joelhos se encontravam embaixo. Mateus 18:18. O que está ligado na terra está ligado no céu. O que está ligado no céu está ligado na terra. E eles ficavam continuamente olhando para dentro da arca. O levita, ele chega no ato. Centenas chegam no ato. O sacerdote chega no lugar santo. Dezenas chegavam no lugar santo. Mas só o sumo sacerdote chegava no santíssimo lugar. Apenas uma vez ao ano. O Senhor nessa noite, Ele está te convidando para você sair da sua zona de conforto. Para você adentrar o lugar santíssimo. Para você ter uma comunhão mais profunda com Ele. Para você se entregar em oração. Louvado seja o nome do Eterno. O Senhor está nos chamando para andar sobre as águas como